Engraçada. Não é engraçada, mas é um fato curioso que o Leon Fleischer, assim como o João, começou a fazer aplicações de Botox na mão. Para ver se usaria, seria um remédio eficaz contra a distonia. Aí eu entrevistei o Leon Fleischer e falei, funcionou? Ele falou, olha, se funcionou eu não posso te dizer, mas eu tenho as mãos mais bonitas e jovens do mercado erudito. Olha lá o filme, o João Maestro, baseado na emocionante história de Maestro. Você assistiu, Sérgio? Assisti, é um belíssimo filme. É. Da Globo Filmes e da LC Barreto. Como é se ver num filme? É emocionante. Digo uma coisa para você. É um dos filmes com a melhor sincronização que você pode imaginar. Como as gravações são todas minhas, mas tanto o Davi Campolongo criança, o Rodrigo Pandolfo quando eu tinha 20 anos e finalmente o Alexandre Nero foram treinados de tal forma, todos têm noção de música, mas foram treinados de tal... O Davi acabou ficando um ótimo pianista. Ele fez o filme quando ele era menino. Mas a sincronização, você jura que são eles que estão tocando. E teve, quando é um close muito perto, aí sim tinha uma mão de um pianista profissional, o Éder Jareta, mas só quando é colado. Entendi. Mas a meia distância, a longa distância, você jura que eles estão tocando. São os atores mesmo, que fantástico. O Alexandre acabou ficando parecido comigo no filme, o cabelo, quando você pega as fotos. Pode contar a verdadeira história de você se perdendo naquela casa de tolerância antes do concerto, que você se perdeu? Como é que era essa história? Como assim? Não, quando foi a minha primeira viagem internacional, eu... até os 18 anos, eu era uma pessoa que era... Eu tinha duas coisas na minha cabeça entre religião e sexo, entende? Sim. E eu era virgem até a primeira viagem internacional. Mas era uma confusão na minha cabeça, entende? Aí, quando eu desço, eu tomo um táxi e eu pergunto pro motorista, eu falo, a mim me gusta, isso em Cartagena de Índias, na Colômbia, Tá. eu falo, a mim me gustaria ter umas conversas culturais com umas chicas de acá. O motorista fala para mim, culturais? Eu falei, sim, culturais. Aí o motorista fala para mim, não, você quer ir no delas putas? Aí eu falo para ele, você não foi incômodo? Aí ele me largou num bordel, entende? Eu subi no bordel, eu falei, tinha várias moças sentadas, eu falei, a mim gostaria de ter amistades por acá. Acabei ficando 4 dias e 4 noites no bordel e não fui pro hotel. Mas fez uma amizade. Eu tô lá. Haja cultura, né? Haja cultura para ser discutida. De tarde eu ia estudar. Sim. Eu ia estudar, voltava pro bordel, tudo. Até que entra uma moça correndo, isso tudo tá no filme. Entra uma delas correndo, falando: Mire, el muchacho es el pianista que vai tocar amanhã. Tá acá no periódico. Aí eu falei, sim, queremos ir ao concerto. Olha só. Eu falei, tá bom. Quando eu chego pro ensaio, o diretor do teatro fala, você precisa de algum convite? Eu falei, sim, eu tenho uns parentes. Ele falou, parentes acá, hein? Que lindo! Eu falei, sim. Aí quando eu chego para dar o concerto, ele abre a cortina, eu levei os bilhetes pro bordel, tudo, uns 5, 6 bilhetes. Ele abre a cortina e fala,
olha o que eu fiz com os seus parentes. Colocou na frente. Estão no camarote ao lado do governador e do bispo. Eu falei, pô, não precisava. Não precisava tanta uma homenagem tão boa pra mim, né? Aí eu olho pela cortina, vejo o bispo lá, o governador com a esposa, e as 5 lá, talvez se conhecesse. Sei lá. Não o bispo, mas talvez o governador se conhecesse. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem conhece quem. Pois é. E aí fiz o concerto. Quando eu acabo, o público aplaudindo, elas nunca tinham ido no concerto. Elas gritam, dale, Juanito, dale, Juanito. Ai, meu Deus do céu, eu queria morrer. Mas foram passagens da vida. Ele toca piano e toca gaita, né? Olha só. Então foi uma passagem que eu... Hoje, antigamente, de vez em quando eu faço uma palestra, antigamente eu contava essa história. Hoje nem conto mais, mas no Inteligência Limitada, Poxa. o Sérgio provocou. Ela foi lembrar, né? A história está contada. O Lene até hoje tem essas parentes aí, não tem, não? De vez em quando traz umas parentes aí, né? Umas primas aí pro programa, né? Fala, Sérgio, o que mais que você estudou e sabe aí dele? Do João? É. O que eu acho muito legal do João, a gente tava conversando sobre isso. Cada pianista, cada concertista tem a sua maneira de tocar. Tem um estilo? Tem um estilo, mas principalmente a maneira que você interpreta a partitura. E eu tava falando pro João, ele tem algumas coisas que ele faz de bar, as variações Goldberg, por exemplo, que parecem um rock and roll. Ah, é? Ele faz um andamento mais acelerado e tal. E o João tava até explicando que o bar, ele nunca deixou escrito se você Forte, tinha... piano, pianismo, nada disso. Então ele dava liberdade para a arte interpretativa. Então, no fundo, eu digo que para tocar bar, você tem que fazer uma viagem ao século XVIII e convidar Bach para conhecer o século XXI. Talvez se Bach fosse vivo hoje, talvez ele fosse um compositor de jazz. Ah, é? Porque, no fundo, toda a música ocidental é influenciada por Bach. Tanto é que Villa-Lobos, quando ele compôs as bachianas brasileiras, deu link. Mas mozartianas ou beethovenianas brasileiras não daria o link. E por que você acha que... Porque Bach, a música universal, primeiro, ele glorificou o sistema temperado. O que é o sistema temperado? Você olha um piano, você vê aquela nota branca, a nota preta, a branca, a preta. Certo. Mas são os 12 tons. Mas aquela nota preta é um dó, para um violinista, é um dó sustenido e um ré bemol. Elas são 2 notas. O violinista faz as 2 notas. O sistema temperado, se fosse isso no piano, o piano ia ter mais 1 metro de extensão. Teria que ter mais teclas. Para colocar mais teclas. Então, o sistema temperado foi glorificado com uma obra de Bach chamada O Cravo Bem Temperado. São 48 prelúdios e fugas.